Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já olhou para um homem e se perguntou se ele está genuinamente interessado em você ou apenas sendo educado? Você repassa as conversas de vocês, analisa o tom dele, relê as mensagens que ele manda e ainda assim algo dentro de você se sente ao mesmo tempo animada e incerta. E se eu te dissesse que existe um comportamento sutil que revela tudo? Que quando ele faz isso, já está emocionalmente investido em você. Antes de ir mais fundo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever. Isso me ajuda a alcançar mais mulheres que cansaram de adivinhar e estão prontas para entender como a atração emocional realmente se parece. Agora, escuta com atenção porque homens raramente expressam o que realmente sentem no começo. Eles demonstram isso silenciosamente e instintivamente, de formas que revelam mais do que palavras jamais poderiam. Quando um homem está genuinamente atraído por você, as defesas dele mudam. Você vai notar não no que ele diz, mas em como a energia dele se transforma ao seu redor. É como se a armadura emocional dele, construída ao longo de anos de independência, decepções e força silenciosa, começasse a afrouxar levemente. Ele começa a revelar partes do seu eu real aos poucos, sem perceber que está fazendo isso. O maior erro que a maioria das mulheres comete é procurar por confissões em vez de padrões. A atração de um homem não é declarada. Ela vaza através dos microcomportamentos dele. Ele começa a espelhar seu tom, pegar seu ritmo, usar suas frases. Isso não é coincidência. É mímica subconsciente, um sinal neurológico de alinhamento emocional. Quando ele faz isso, não está mais representando um papel. Está se alinhando com você. O sistema nervoso dele se sente seguro perto da sua presença. Pensa nisso. Para um homem, segurança não é sobre proteção, é sobre aceitação. É o sentimento de que ele pode baixar a guarda sem perder respeito. Quando ele ri com mais liberdade, mantém contato visual suave, mas focado, ou começa a se abrir sobre coisas que raramente compartilha, isso não é conversa casual. É apego se formando. Ele não está só conversando, está se revelando. E é aqui que a maioria das mulheres interpreta mal o sinal. Quando ele começa a se sincronizar emocionalmente com você, ele já fez uma escolha interna. Pode não admitir, pode até agir indiferente por um tempo, mas lá no fundo está pensando, ela é diferente. A questão não é se ele gosta de você, é se você consegue reconhecer os sinais antes de acidentalmente afastá-lo. Carl Jung disse uma vez: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há qualquer reação, ambas são transformadas. É exatamente isso que acontece quando um homem começa a sentir atração real. Não é jogo, é química que reconecta vocês dois. Aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das mulheres perde o interesse de um homem não porque ele para de gostar delas, mas porque elas interpretam mal a fragilidade daquela faísca emocional. Quando ele começa a sentir algo profundo, ele não quer. Ele tem medo disso. Homens são ensinados a controlar emoções, não a se render a elas. Então, a atração se torna uma batalha interna silenciosa entre o que ele sente e o que acredita que deveria sentir. Quando ele se inclina um pouco mais perto, permanece quando a conversa deveria ter terminado, ou te dá aquele olhar que dura meio segundo a mais, ele não está só flertando, está testando a segurança das emoções dele, está silenciosamente perguntando: posso confiar nela com esse sentimento? Porque homens não se apaixonam por mulheres que entendem. Eles se apaixonam por mulheres que sentem. É aqui que muitas mulheres erram. Você começa a se explicar, compartilhar demais ou tentar muito provar que é confiável. Mas, para os instintos emocionais dele, isso passa como insegurança. O que ele realmente quer é sentir paz na sua presença, calma na sua energia.
Ele não está buscando validação, está buscando estabilidade. Quando o interesse de um homem se aprofunda, ele se torna emocionalmente transparente de formas sutis. Ele vai começar a criar pequenas razões para estar perto de você, fazer perguntas que não precisa de respostas, te provocar só para ver sua reação, ou fazer observações que mostram que estava prestando atenção. Esses não são comportamentos aleatórios. São tentativas subconscientes dele de construir intimidade emocional. Se você responde a isso com confiança calma, não controle, não manipulação, apenas abertura, ele sente algo raro, ele se sente visto sem ser julgado. É aí que ele começa a criar vínculo. Porque conexão para um homem não é construída através de intensidade, é construída através de consistência, da presença firme de alguém que não exige, mas entende. Você não precisa correr atrás dele, não precisa decodificar cada palavra. Você só precisa permanecer centrada enquanto ele decide se aproximar. Porque quando um homem se sente seguro o suficiente para ser real, ele se move em sua direção naturalmente. Carl Jung disse uma vez: sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do próprio coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. A mesma verdade se aplica aqui. Quando você permanece enraizada na própria energia, desperta algo nele. Uma consciência de que sua presença parece verdade, não tentação. Homens não se apaixonam por perfeição. Eles se apaixonam por paz. Eles se apaixonam pela mulher que deixa o silêncio ser confortável, que não corre para preencher cada lacuna com palavras. Uma mulher cuja energia diz: não estou aqui para te controlar, estou aqui para te entender. Essa confiança tranquila, essa compostura suave, é isso que os instintos dele anseiam. Então, quando ele começa a te dar atenção, sua suavidade, sua curiosidade, não sufoque. Não pense demais. Deixe respirar. É assim que você transforma a atração passageira em profundidade emocional. Porque aqui está o segredo real. Você não pode fazer um homem te amar. Você só pode se tornar o tipo de mulher que a alma dele se sente segura amando. É isso que a maioria dos conselhos sobre relacionamento perde. Atração real não é construída em táticas. É construída em gravidade emocional. E essa gravidade aparece quando você para de tentar provar seu valor e simplesmente o incorpora. Quando ele está interessado em você, ele não precisa de garantias constantes. Ele só quer sentir sua quietude emocional. O tipo que diz: não estou aqui para competir por você. Estou aqui para me conectar com você. Carl Jung escreveu uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Quando você aprende a ler essas pistas inconscientes em homens, as mudanças sutis no tom, a abertura quieta, o espelhamento emocional, você para de confundir confusão com desinteresse. Você começa a ver o que realmente está acontecendo sob a superfície. Então, se ele está amolecendo ao seu redor, espelhando seu tom, encontrando razões para permanecer na sua órbita, não questione. Reconheça pelo que é. Isso não é só gostar de você, é rendição emocional. Quando ele faz isso, você já o tem. Mas lembre-se, atração não é prêmio, é presença. Você não a conquista, você a mantém através da calma, através da clareza, através da autenticidade. É assim que você mantém o coração dele, não só a atenção dele. Carl Jung disse uma vez: o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. Então, se torne a versão calma, centrada, emocionalmente inteligente de si mesma. Porque essa é a mulher que não persegue amor, ela o atrai. Quando um homem começa a se apaixonar por você, algo sutil, mas poderoso, muda no comportamento dele. A presença dele fica um pouco mais pesada. Não de forma sobrecarregada, mas de uma forma que carrega mais foco. Os olhos dele demoram mais.
O tom dele suaviza quando fala, e há uma hesitação silenciosa antes de ir embora. Aquela pausa significa algo. É o coração dele negociando com a mente. Ele está sentindo algo que não planejou, e agora os instintos dele estão escaneando, não por beleza, não por charme, por segurança. A maior vulnerabilidade de um homem não é mostrar emoção. É confiar que pode mostrá-la e não ser julgado. Então, quando você percebe ele se afastando levemente depois de momentos de proximidade, não entre em pânico. Isso não é rejeição, é calibração emocional. Ele está se perguntando silenciosamente: posso deixá-la ver mais de mim? Todo homem foi ensinado de uma forma ou outra que exposição emocional é fraqueza. Então, quando ele começa a se importar, também começa a testar. Você vai notar esses testes, mas eles não são o que parecem. Ele pode ficar quieto depois de ser vulnerável. Pode brincar sobre algo sério para ver como você responde. Pode até se retrair por um curto tempo. Não é para te confundir. É a forma subconsciente dele de medir se sua calma é real. Se seu afeto permanece firme quando ele não está representando confiança. Homens não testam mulheres para jogar. Eles testam porque as emoções os assustam. O que ele realmente está checando é: ela pode segurar espaço para meu caos da mesma forma que segura espaço para minha compostura? Carl Jung disse uma vez: conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão de outras pessoas. Essa sabedoria se mantém verdadeira no amor. Quando você conhece suas próprias emoções, seus medos, sua impaciência, suas inseguranças, você não toma mais o silêncio dele pessoalmente. Você começa a sentir que o recuo dele não é distância, é processamento. É aqui que maturidade emocional separa a conexão de confusão. Em vez de perseguir, questionar ou explicar demais, você permanece firme. Você respira. Você confia no silêncio. Você deixa o tempo revelar a verdade, porque nada aprofunda a atração de um homem mais do que uma mulher que não entra em pânico quando ele pausa. Veja, quando ele está emocionalmente investido, está constantemente lendo sua energia. Se você encontra a incerteza dele com estabilidade, ele relaxa. Se você a encontra com ansiedade, ele se fecha. O instinto dele diz que paz ao seu redor equivale a segurança. E quando um homem se sente emocionalmente seguro, o coração dele começa a se abrir sem resistência. É aí que o comportamento dele se torna paradoxal. Ele pode começar a falar mais um dia e menos no seguinte. Pode compartilhar algo profundamente pessoal. E então, rir disso no momento seguinte. Não interprete mal essa inconsistência. Não é imaturidade, é vulnerabilidade em movimento. Ele está aprendendo como permanecer aberto sem perder controle. Se você consegue permanecer paciente durante essa oscilação emocional, algo profundo acontece. O sistema nervoso dele começa a associar sua presença com paz. Você para de ser uma possibilidade. Você se torna uma âncora. Carl Jung disse uma vez: a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Essa é a batalha silenciosa que todo homem enfrenta quando está se apaixonando. Sua presença calma dá a ele permissão para se aceitar. Não a versão que mostra ao mundo, mas aquela que silenciosamente busca pertencimento. É aqui que muitos relacionamentos ou crescem ou desmoronam. Quando um homem sente que uma mulher precisa do afeto dele para se sentir completa, ele instintivamente se afasta. Não porque não se importa, mas porque isso rompe a polaridade. Energia masculina é atraída pela paz feminina, não pela dependência. Mas quando ele sente que sua calma não depende da validação dele, ele te respeita. E respeito é a fundação da devoção. Quando você espelha a energia dele de um lugar de autenticidade, não estratégia, você comunica algo poderoso. Você não precisa representar para mim, você pode apenas ser. Essa mensagem
desarma as defesas dele mais rápido do que qualquer confissão jamais poderia. Você vai notar mudanças sutis. Ele começa a te incluir nos pensamentos dele, não só nos planos. Ele ouve mais profundamente, lembra pequenos detalhes e faz pequenos sacrifícios sem mencioná-los. Essas são as linguagens silenciosas do amor nos homens. Eles raramente dizem "eu te amo" no começo. Eles mostram através da presença, através do esforço, através da firmeza. Os homens que estão realmente interessados em você, frequentemente, parecem emocionalmente compostos, mas internamente inquietos. Eles sentem mais do que admitem. E no momento em que sentem que sua energia pode segurar a deles sem julgamento, eles se rendem. Não dramaticamente, mas gradualmente, como uma maré retornando à costa. Nesse estágio, sua influência se aprofunda. As emoções dele começam a afundar com as suas. Quando você está calma, ele se sente enraizado. Quando você está ansiosa, ele se sente perturbado. É assim que a atração se torna energeticamente conectada quando é real. Mas tome cuidado. Com influência emocional vem responsabilidade. Se seu humor constantemente flutua, se sua energia se torna imprevisível, o subconsciente dele vai começar a recuar novamente. Porque enquanto homens anseiam por conexão emocional, eles temem caos emocional. Então, o que você deve fazer? Permaneça enraizada. Mantenha seu propósito, seus hobbies, seu senso de identidade. Isso não é só amor próprio, é liderança emocional. Porque o poder feminino pelo qual ele se apaixona não é controle, é estabilidade. Quando você pode sentar na frente dele, quieta mas confiante, e deixá-lo vir até você no próprio ritmo, ele sente algo que poucos homens experimentam: confiança sem pressão. É aí que os muros dele começam a desmoronar. Ele começa a se abrir não só sobre o dia dele, mas sobre os medos, as esperanças, as dúvidas. Ele começa a confiar em você. Não porque você pergunta, mas porque a alma dele quer. Carl Jung disse uma vez: o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. Quando você permite que um homem seja ele mesmo ao seu redor, livre de julgamento, você dá a ele esse privilégio. Você se torna o espelho no qual ele reconhece seu reflexo mais verdadeiro. Esse é o ponto em que atração se transforma em devoção emocional. Quando ele pode respirar ao seu redor, quando não precisa fingir, quando começa a usar frases como "não sei por que estou te dizendo isso", isso não é casual. Isso é rendição. Mas lembre-se, essa rendição precisa ser encontrada com equilíbrio. Porque conforme o coração dele se abre, o medo dele de te perder se intensifica. É por isso que consistência calma é sua maior ferramenta. Não tente reassegurá-lo com palavras, reassegure-o com sua energia. Deixe sua presença dizer: você não precisa apressar isso. Não vou a lugar algum, mas também não vou me perder. E esse é o paradoxo que mantém a atração dele viva. Sua habilidade de permanecer disponível, mas não absorvida, engajada, mas não dependente, suave, mas nunca pequena. Quando ele sente que você tem seu próprio mundo, mas ainda escolhe incluí-lo nele, ele se sente honrado, não preso. É aí que ele para de te ver como opção e começa a te ver como santuário, porque amor real, o tipo que perdura tempestades, não nasce de intensidade, nasce de firmeza emocional. E quando um homem experimenta essa firmeza em você, ele percebe algo mais profundo, que paz é a forma mais rara de paixão. E uma vez que ele associa essa paz com você, ele vai continuar voltando. Não porque você o persegue, não porque você precisa dele, mas porque sua calma parece lar. Uma vez que um homem se sente emocionalmente seguro ao seu redor, a energia dele começa a mudar de formas que palavras não podem descrever completamente. O tom guardado na voz dele suaviza, a risada dele soa mais leve,
Até a forma como ele olha para você fica diferente, menos cautelosa, mais viva. É o momento em que as defesas dele não o protegem mais de você, mas começam a proteger você com ele. Você vai notar outra coisa também. O ritmo dele desacelera. Homens que estão acostumados a estar no controle, que passaram anos segurando tudo junto, começam a se mover diferente quando estão com alguém que lhes traz paz. Ele não se apressa para impressionar. Não representa, apenas existe confortavelmente. E esse conforto é raro. Quando ele alcança esse estágio, você para de ser alguém com quem ele conversa. Você se torna alguém através de quem ele pensa. Você ocupa o silêncio dele. As decisões dele começam a refletir sua presença. Ele começa a se lembrar de detalhes que a maioria das pessoas ignora, como você toma seu café ou como seu tom muda quando está cansada. Ele começa a se mover pelo dia com você em algum lugar nos pensamentos, não por obsessão, mas por conexão. Essa é a parte invisível do apego emocional que a maioria das mulheres subestima. Uma vez que um homem se conecta com você emocionalmente, você começa a influenciar o sistema nervoso dele. Sua calma se torna a calma dele. Sua paz se torna a paz dele. Seu silêncio começa a acalmar a inquietação dele. Você não precisa dizer muito. Sua energia faz a comunicação. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais profundo ele sente, mais frágil aquela paz se torna. Porque agora ele tem algo a perder. É aí que ele se torna hiperconsciente dos seus humores, do seu tom, até das suas ausências. Ele começa a sentir quando você está distraída, quando sua energia muda, quando seu calor esfria. Não é porque ele é carente, é porque ele está emocionalmente sintonizado. Ele te sente de formas que nem sempre consegue explicar. É aqui que muitos relacionamentos falham. Uma mulher interpreta mal a sensibilidade emocional dele como insegurança, não percebendo que é o subproduto da profundidade dele. Quando um homem realmente se importa, ele se torna emocionalmente alerta. Ele está escaneando não por erros, mas por reasseguramento de que a paz que encontrou ainda é segura para descansar. Carl Jung disse uma vez, quando uma situação interna não é tornada consciente, ela aparece fora como destino. A mesma verdade se aplica aqui. Se você não tem consciência de quão profundamente ele sente, pode inconscientemente criar a própria tensão que teme. Pode se afastar justo quando ele mais precisa de firmeza, confundindo a quietude dele com distância em vez de vulnerabilidade. Nesse estágio, o que ele mais precisa não é explicação, é consistência, não perfeição, mas presença. O homem que antes valorizava lógica, agora valoriza equilíbrio emocional, porque para ele sua consistência representa algo maior que amor, representa segurança. E quando um homem se sente seguro te amando, o coração dele começa a confiar em algo que nunca confiou antes. Estabilidade. Mas não confunda a paz dele com passividade. Quando um homem está apaixonado, a proteção dele desperta. Não da forma dramática e possessiva que histórias mostram, mas de uma forma mais profunda e enraizada. Ele começa a se importar com seu conforto emocional. Ele fica consciente de como as ações dele afetam seu humor. Isso é devoção disfarçada de atenção plena. E ainda assim, aqui está o desafio. Quanto mais ele sente, mais ele teme perder o sentimento. É por isso que você precisa permanecer emocionalmente ancorada. Não deixe o amor dele se tornar sua identidade. Deixe que permaneça um reflexo da sua força. Porque no momento em que você começa a depender da validação dele para se sentir inteira, você quebra o equilíbrio que o atraiu em primeiro lugar. Ele se apaixonou pela sua calma, não pelo seu controle. Foi atraído pela sua paz, não pela sua pressão. Quando ele sente que seu amor ainda flui livremente, sem exigência, ele relaxa nisso como luz do sol depois da chuva. Haverá momentos em que ele fica retraído novamente,
Não porque os sentimentos desapareceram, mas porque ele está sobrecarregado pela intensidade deles. Lembre-se, homens frequentemente processam emoções internamente. Ele vai precisar de tempo para sentar com os pensamentos, para integrar o que sente. Se você consegue honrar aquele silêncio, em vez de preenchê-lo com medo, vai ensiná-lo algo inestimável, que amor não exige, permite. Quando ele retorna daquele silêncio, a energia dele vai parecer diferente, mais certa, mais enraizada. E você vai perceber algo profundo. Cada vez que você deu espaço a ele, ele voltou mais aberto. Esse é o paradoxo da emoção masculina. Ela se expande através da liberdade, não através da força. Carl Jung observou uma vez: nenhuma árvore, dizem, pode crescer até o céu a menos que suas raízes alcancem o inferno. O mesmo é verdade sobre conexão emocional. Amor profundo requer enraizamento profundo. Você não pode segurar o coração de um homem se não consegue segurar o seu próprio. Sua paz se torna a permissão dele para explorar as profundezas sem medo. É por isso que os relacionamentos mais fortes nunca são construídos em empolgação constante. São construídos em confiabilidade emocional. Você se torna a constante na tempestade dele, o ponto fixo que ele não precisa questionar. Com o tempo, aquela consistência se torna algo sagrado. Você vai notar nas pequenas coisas. A forma como ele começa a confiar em você sobre as frustrações, as falhas, a família. A forma como ele busca sua presença depois de dias difíceis. A forma como ele começa a usar a palavra nós sem perceber. Isso não é manipulação, é transformação. A independência dele não desapareceu, evoluiu. A verdade é que homens não ficam por beleza, por emoção ou por status. Eles ficam pela paz que parece verdade. Eles ficam onde a alma descansa tranquila. E se sua presença dá isso a ele, ele vai guardar com mais ferocidade do que qualquer outra coisa na vida dele. Mas há outra camada nessa história. Conforme ele se apega mais profundamente, vai testar sua integridade emocional novamente. Não porque duvida de você, mas porque está se certificando de que a paz que sente não é temporária. Ele quer saber: ela pode permanecer calma quando minhas emoções flutuam? Ela ainda pode ser suave quando estou distante? Ela ainda pode confiar quando estou quieto? Essas não são perguntas conscientes, são instintivas. Ele não está tentando te afastar. Está tentando ver se seu amor é resiliente o suficiente para durar. A chave é permanecer emocionalmente fluente. Não espelhe a confusão dele. Espelhe o potencial dele. Quando ele está perdido, você permanece presente. Quando ele está inquieto, você permanece calma. Não como salvadora dele, mas como reflexo dele. Esse é o tipo de energia feminina que não só atrai, transforma. E essa transformação não acontece da noite para o dia. Acontece em 1000 pequenos momentos. Momentos onde você escolhe quietude em vez de reação, compreensão em vez de suposição, confiança em vez de teste. Nesse ponto, ele não está mais avaliando se você é a pessoa certa. O coração dele já decidiu. A mente dele está apenas aprendendo a alcançar. Quando você alcança aquele ponto, amor para de parecer perseguição. Parece presença. Vocês não perseguem mais um ao outro. Encontram um ao outro em silêncio, em paz, em segurança mútua. E é aí que você vai perceber. Quando um homem se sente profundamente conectado, ele não precisa ser convencido a ficar. Ele fica porque se sente em casa. Quando um homem alcança o ponto de rendição emocional, algo profundo começa a se desenrolar. Ele para de avaliar amor através de lógica, para de questionar se você se encaixa nos planos dele. Você simplesmente se torna parte do ritmo emocional dele. O relacionamento não parece mais algo que ele precisa manter. Se torna algo que o mantém. Ele começa a te procurar não por empolgação, mas por equilíbrio.
Ele é atraído pela firmeza tranquila no seu tom, pela gentileza nas suas reações, pela paz que te cerca quando o mundo parece caótico. Naquela presença, ele encontra um reflexo do homem que quer ser, calmo, focado, inabalável. Mas aqui está a verdade de que poucos falam. Quando um homem se apaixona profundamente, ele também fica emocionalmente exposto de formas que nunca esperou. Os mesmos muros que antes o protegiam agora estão baixos, e isso o torna sensível a mudanças que nunca notou antes. Ele vai sentir quando seu afeto diminui, quando seu tom muda, quando seu silêncio carrega tensão em vez de serenidade. Isso não é paranoia, é ressonância. O sistema nervoso dele agora está em sincronia com o seu. É por isso que disciplina emocional importa mais do que intensidade emocional. Porque nesse nível, sua energia não só influencia a atração dele, se torna o ambiente em que ele vive. Se sua paz se mantém firme, ele se sente seguro. Se suas emoções ficam reativas, ele se sente inseguro. Carl Jung escreveu uma vez: o que resistimos persiste. Quando você resiste às próprias emoções, quando suprime em vez de processar, aquela tensão não desaparece. Aparece como distância, irritação ou imprevisibilidade. E quando ele sente aquela instabilidade, os instintos dele se apertam. A conexão em que confiou começa a parecer incerta. A forma como você preserva o amor dele não é através de reasseguramento constante, mas através de regulação interna. Você permanece enraizada. Você respira antes de reagir. Você ouve antes de julgar. Você retorna à sua calma antes de retornar a ele, porque uma mulher ancorada em paz dá a um homem algo que ele não consegue encontrar em nenhum outro lugar: segurança emocional envolta em graça. Aqui está um paradoxo que vale a pena entender. Homens não ficam pela empolgação. Eles ficam pelo equilíbrio. Empolgação os atrai, mas equilíbrio os mantém ali. Quando seu amor é caloroso, mas não caótico, quando sua suavidade não é frágil, quando suas emoções fluem, mas nunca inundam, ele relaxa naquela energia como santuário. Nesse estágio, ele não precisa mais de grandes gestos para acreditar no seu afeto. O que mantém a devoção dele viva são as coisas simples, a confiança tranquila na sua voz, a forma como você encontra a frustração dele com empatia em vez de resistência, a forma como seu silêncio conforta em vez de punir. Aqueles momentos constroem confiança mais do que qualquer declaração jamais poderia. E ainda assim, mesmo em conexão profunda, testes virão. A vida vai desafiar seu equilíbrio. Haverá momentos em que ele fica distante novamente, quando os velhos medos ressurgem. Talvez pressão no trabalho, insegurança pessoal ou exaustão silenciosa o puxe para dentro. Não interprete isso como rejeição. É o instinto dele tentando se estabilizar. Sua reação nesses momentos determina se o relacionamento se aprofunda ou se dissolve. Se você entrar em pânico, perseguir ou acusar, você confirma o medo dele de que amor equivale à perda de controle. Mas se você permanece calma, firme e gentil, você lembra o coração dele que paz ainda existe aqui. As mulheres mais fortes não são as mais barulhentas. São aquelas que podem amar sem perder o próprio centro. Lembre-se, amor não exige proximidade constante. Às vezes, precisa de distância respeitosa, uma pausa para ambos os corações respirarem. Deixe ele voltar para você voluntariamente, não através de culpa, mas através de gravidade. Porque a verdade é que uma vez que um homem sentiu paz na sua presença, ele sempre vai encontrar o caminho de volta. Aqui está algo que a maioria nunca percebe. Homens testam não para desafiar sua paciência, mas para confirmar sua permanência. Quando você permanece emocionalmente estável, através das tempestades dele, você ensina a ele que seu afeto não é condicional. É aí que a confiança dele se transforma em devoção.
Um homem devotado não persegue variedade, ele busca profundidade. Ele quer sentir que a mulher ao lado dele pode enfrentar não só risadas, mas silêncio. Não só paixão, mas quietude. Ele quer saber que amor não vai desaparecer quando a empolgação diminuir. Quando você incorpora esse tipo de paz, você se torna inesquecível. Mas sustentar devoção também significa proteger polaridade. Mantenha sua própria vida. Continue curiosa. Mantenha suas ambições queimando. Continue nutrindo sua individualidade. Porque no momento em que sua identidade inteira gira em torno dele, o equilíbrio magnético muda. A polaridade que antes o atraiu para você começa a achatar. Ele se apaixonou pela sua totalidade. A mulher que tinha o próprio ritmo, os próprios sonhos, o próprio mistério silencioso. Nunca abandone isso. Os relacionamentos mais saudáveis não são duas metades se completando. São dois, todos caminhando lado a lado. Carl Jung observou uma vez: o sapato que serve em uma pessoa aperta em outra. Não há receita para viver que sirva para todos os casos. No amor, isso significa: você não pode copiar a versão de conexão de ninguém. Precisa criar seu próprio ritmo, um construído em respeito mútuo, honestidade emocional e liberdade para respirar. Então, quando você ama, ame conscientemente. Deixe ele sentir que seu afeto é escolha, não necessidade. Deixe suas ações dizerem: eu te escolho, não porque me falta algo, mas porque valorizo o que criamos juntos. Aquela clareza mantém o respeito dele vivo, e respeito é o que mantém a atração eterna. Com o tempo, você vai notar algo extraordinário. Sua paz começa a transformá-lo. O homem que antes guardava as emoções começa a ficar mais suave, mais expressivo. O silêncio dele fica mais gentil. O tom dele fica mais caloroso. Você não o mudou. Você lembrou a ele quem ele realmente é sob o barulho. Quando um homem se sente amado sem pressão e aceito sem condições, ele se torna a melhor versão dele. Esse é o milagre silencioso da presença feminina. Ela cura sem forçar. Ela fortalece sem dominação. Ela lidera sem controle. E ainda assim, não esqueça de manter aquela energia equilibrada. Uma mulher que dá paz também precisa proteger sua paz. Se o relacionamento drenar mais do que nutrir, pause. Não tente consertá-lo, salvá-lo ou convencê-lo. A mesma calma que o atraiu também deve proteger você. Sua serenidade é sagrada. Guarde ferozmente. Porque no final de tudo, amor não é sobre posse. É sobre parceria. É duas almas caminhando em ritmo, não porque precisam, mas porque escolhem, todo dia, novamente e novamente. Quando um homem sente esse tipo de amor, enraizado, paciente, autoconfiante, ele não vaga, não duvida, não joga. Ele constrói, investe, protege, e o vínculo se torna algo inabalável. Então, se você notou ele amolecendo ao seu redor, se a voz dele baixa quando fala, se ele começa a deixar a guarda cair na sua presença, saiba disso. Isso não é fraqueza, isso é confiança. Você já tocou algo sagrado nele. Não apresse, não teste, apenas nutra. Porque quando um homem se rendeu emocionalmente, você não precisa conquistá-lo. Você só precisa manter a paz que o fez se apaixonar. E lembre-se dessa verdade enquanto segue. Homens não ficam onde são entretidos. Eles ficam onde são compreendidos. Eles ficam onde se sentem calmos. Eles ficam onde amor parece paz. Porque no final é isso que todo coração, masculino ou feminino, está realmente procurando. Não fogos de artifício, não fantasia,